acho que eu era menino ainda, eu devia ter uns 14 para 15 anos, adolescente. E eu lembro quando eu estava dando uma explicação que eu tinha reprovado no colégio e que eu tinha que me esforçar muito para superar minhas deficiências como estudante. E eu comecei a explicar para algumas pessoas o que eu tinha entendido, que até então eu não tinha entendido. E de cara, eu acho que é isso que eu quero ser professor. Eu quero aprender para ensinar. E daí eu descobri que na verdade a vida não é sobre ensinar. A vida é sobre aprender. Eu sempre quis ser docente, fazer mestrado, doutorado, e numa época em que não era tão comum fazer. Então sempre fiquei próximo aos meus professores, admirava como eles faziam essa docência, e foi por aí, e também com meus familiares, minha mãe era professora também, eu tive a vontade de seguir essa carreira acadêmica para ensinar muitas pessoas a fazer o que a odontologia tem de melhor. Eu descobri ainda na graduação, na Federal de Pelotas, quando eu iniciei alguns trabalhos de iniciação científica, alguns trabalhos de pesquisa junto ao mestrado e doutorado em dentística. Trabalhando na pós-graduação, eu me identifiquei e percebi que eu gostaria de seguir na carreira docente. Quando eu estava no começo da faculdade, eu já comecei fazendo iniciação científica no nosso departamento. Passado um ano, apresentamos o primeiro trabalho no SPPQO e já tínhamos uma bolsa de FAPESP para o segundo trabalho. Aí o professor Fortunato nos convidou para fazer parte da equipe clínica, dando aulas diretamente para cirurgiões dentistas. E aí foi quando eu percebi o quanto que o cirurgião dentista ele é carente de mais informações e quanto que era importante o papel do professor passando informações concisas e com base científica para o cirurgião dentista diretamente. E aí me despertou o interesse para a área acadêmica. Já durante a faculdade, as atividades em grupo que envolviam algum tipo de apresentação, montar uma apresentação no PowerPoint, montar uma aula, sempre foram as que mais me engajaram, assim. Então eu sempre me dediquei para esse tipo de coisa, eu gostava desse tipo de atividade. Acho que isso foi chamando a atenção dos meus colegas, dos meus professores durante a faculdade, a ponto de, quando eu decidi pela área de dentística, eu fui conversar com um dos professores da área e ele falou assim: tu não tem interesse de ser professora? Eu falei, acho que eu tenho. Ele falou, então, de repente, ao invés de procurar especialização, já vai direto procurar um mestrado que tu vai começar a te preparar para essa carreira. E aí foi o que eu fiz, deixei a especialização um pouco para depois, mas fui direto da graduação para o mestrado para me preparar para a carreira docente. O dia do professor é um dia muito especial para mim, pois eu dediquei a minha vida, a minha paixão, que é ensinar odontologia. Eu queria parabenizar todos os profissionais que também dividiram suas emoções, sua experiência com outras pessoas. Eu me sinto muito realizada. Hoje não me imagino exercendo a odontologia de outra forma que não seja na docência. Eu acho que o sentimento de realização que um professor tem quando ele vê aquele estudante que ele ensinou a pegar o instrumental na mão, ou que ele ensinou o nome daquele instrumental e daqui a pouco ele sai dali um dentista e eu já tô na fase que eu já tô vendo os meus ex-alunos sendo professores, isso é extremamente recompensador e eu não me imagino fazendo outra coisa. Muito realizado. Primeiro porque, como clínico, a evidência científica nas mãos facilita demais a nossa vida no dia a dia com o paciente. Segundo, poder compartilhar aquilo que a gente sabe um pouco mais com os colegas, isso faz muita diferença, satisfaz bastante o coração. A cada dia que passa, em cada ano de docência, eu vejo sempre um desafio e uma motivação. Eu adoro ser professora. Muito mais que realizado, muito feliz pela profissão escolhida. O magistério é tão extraordinário, tão gratificante, que ele me permite transmitir, transferir conhecimento, mas principalmente adquirir conhecimento. Essa via de mão dupla é fantástica. E temos ainda a possibilidade que eu acho mais importante, que é inspirar os nossos alunos. Dentro daquilo que eu me propus a fazer, eu acho que eu fui bem mais longe do que eu imaginava, não é? E claro que tenho sonhos ainda para ir em frente, então tenho muitas coisas a realizar ainda, mas certamente eu realizei muito mais do que eu imaginava na época que eu me formei, na época que eu decidi abraçar o magistério. Foi tudo muito rápido e eu ainda muito jovem, às vezes até enérgico demais,
mas sempre com muita seriedade. Então, estou realizado sim, mas tenho muitos sonhos ainda a realizar. Meu Deus, não existe nada que me deixe mais feliz profissionalmente do que estar ministrando algum curso, alguma aula ou alguma palestra. Sim, eu sou muito realizada sendo professora. Eu não sei dizer. Na verdade, eu sinto a mesma vontade, o mesmo tesão que eu sentia quando comecei. Eu não penso em parar, nunca pensei em parar. Uma coisa é sair da universidade, outra coisa é parar de interagir com o público, de dar aula, de compartilhar aquilo que eu gosto. Se chegar onde eu cheguei, se é que eu cheguei em algum lugar, significa estar realizado, eu estou realizado. Mas eu ainda quero continuar caminhando, porque a vida não é sobre chegar, é sobre caminhar. Quanto? A vida toda, enquanto eu estiver vivo. E eu quero continuar caminhando de cabeça erguida. O que eu gostaria de passar de mensagem para os jovens e futuros professores? Bom, em primeiro lugar, o magistério é quase como um sacerdócio. Você tem que gostar muito daquilo que faz, se dedicar a estudar e entender profundamente o assunto ou os assuntos que você propõe a lecionar, não é? E, sobretudo, hoje em dia foca-se muito em coisas mirabolantes, em exceções do dia a dia, em congressos, em eventos. E as pessoas falam muito disso ao invés de falar do dia a dia, daquilo que é reproduzível. Então, se eu puder fazer um apelo aos futuros jovens talentos, foquem naquilo que é relevante, mostrem sim uma exceção ou outra, mas foquem naquilo que a pessoa pode assistir na sexta-feira, num evento, numa aula, numa palestra sua, e possa segunda-feira já estar colocando em prática. É que para ser professor exige uma grande dedicação, mas a questão não é só ensinar, é uma troca de experiência, é uma troca de conhecimento e é uma troca de amor. Porque para ensinar, você tem que amar o que você faz. E eu amo ser professora e eu amo a odontologia. A mensagem que eu deixo para os futuros professores é: foquem, dividir aquilo que vocês conhecem, que vocês sabem, que faz a diferença do professor em relação a um cirurgião dentista. Não foquem em serem ídolos, não foquem o estrelato, foquem sim, ajudar o colega para que consiga soluções mais simples. Educar, orientar, ensinar e sempre aprender. A primeira coisa que eu gostaria de passar é que estudem sempre. Quanto mais eu estudo, mais vejo que eu não sei absolutamente nada e que preciso aprender cada dia mais. E o aprender a cada dia faz com que nós nos tornemos sempre professores atualizados, com capacidade de humanização e de trazer o melhor para todos os nossos alunos. Sobre isso eu escrevi um livro que chama O Show. Eu amo esse livro, e é exatamente sobre isso. Eu acho que se você pretende ser professor, você precisa ter no olho, no olhar, um brilho, demonstrando que você ama fazer o que você faz. E isso vale para todas as profissões, para ser dentista, para ser médico, para ser engenheiro, para ser filósofo, advogado, qualquer profissão. Se você não ama o que você faz, seu olho não brilha quando se fala sobre aquilo que você faz. E é isso que você tem que procurar desenvolver. Como que a gente desenvolve isso? Amando aquilo que faz. Que uma grande virtude em um professor é nunca esquecer que um dia ele também foi totalmente ignorante naquele assunto que hoje ele está transmitindo. E isso faz com que a gente sempre pare um pouquinho e pense, bom, quando eu não sabia nada sobre isso, como eu teria aprendido bem isso? Qual a forma de comunicação que teria facilitado o meu entendimento nisso que eu estou hoje transferindo? E eu acho que isso é um grande diferencial num professor para formar um profissional bem capacitado. Eu sintetizarei a minha intenção, o meu raciocínio, com uma frase de Maria Fernanda Alves. Abre aspas. Ser professor te possibilita ter a certeza de que todos os dias você mudará positivamente a vida de alguém. Logo, você fará parte da história de cada um dos seus alunos.
Fecha aspas. Isto é fantástico.